A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram, Leone Arru Fonseca, sejam bem-vindos e que Deus continue mostrando a verdade através da sua palavra para você e para sua casa e para sua família. Bom, hoje vamos começar um estudo sobre Apocalipse. Então hoje vamos começar o primeiro capítulo de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 1, vamos estudar do versículo 1 até o versículo 20, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. O que significa isso? O Pai, o Todo-Poderoso, enviou essa revelação a Jesus, ele deu essa revelação a Jesus, porque aqui está escrito, Jesus passou para o anjo essa revelação, e o anjo passou para João. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então essa revelação é para que nós que estudamos a revelação, que compreendemos o livro de Apocalipse, isso é para que nós sejamos alegres, porque o tempo da volta de Jesus está próximo. E quando as coisas começarem a acontecer, nós não vamos nos assustar. Pelo contrário, estaremos felizes porque sabemos que as profecias da volta de Jesus estão se cumprindo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui, Deus ele está se apresentando de um jeito, e Jesus também está se apresentando. Futuramente vamos aprender que 7 espíritos são esses. Esses 7 espíritos, eles representam 7 características que Deus tem em sua soberania, em sua grandiosidade. Vamos continuar. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa interessante. João nos ensina em Apocalipse 1 que o Pai, ele também é Deus de Jesus Cristo. Olha que coisa magnífica. Sim, o Pai, ele é tanto o Pai de Jesus como o Deus de Jesus. Coisa magnífica. E diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora aqui ele está falando sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus não será algo invisível, como é pregado erroneamente pelo sistema religioso. Aqui está dizendo que todo olho verá, até aqueles que o mataram. Irão ressuscitar e verão Jesus voltando em glória. E como diz aqui, todas as tribos da terra se lamentarão. O que significa isso? Os que acreditam na volta de Jesus vão chorar de alegria. E aqueles que brincam, que fazem o evangelho motivo de chacota e que não acreditam, chorarão de desespero. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nesse momento, quando Deus entregou a revelação a Jesus, Jesus entregou essa revelação ao anjo e o anjo passou para João, João estava preso na ilha de Patmos com prisão perpétua. E aqui também diz que ele foi preso por causa de pregar o evangelho e ser testemunha desse evangelho. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ponto. João achou-se em espírito. O que significa isso? Que Deus o levou para um local, certo? Mas não levou em corpo.
É como se ele tivesse sido tirado de um lugar e colocado a outro. Isso aqui é uma simbologia. Deus não tirou o espírito de João. Isso é uma simbologia, como se ele estivesse vendo tudo em um local diferente. E aqui diz que foi no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O sábado. Então João, ele teve essa visão no dia de sábado. Continuando. Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos entender isso aqui. As 7 igrejas não são 7 igrejas atuais. Essas igrejas representam a igreja de Cristo no decorrer dos séculos até os nossos dias. É isso que representa cada uma dessas igrejas. E no próximo capítulo nós vamos estudar especificamente o capítulo 2, algumas igrejas, e no capítulo 3, algumas igrejas. E vamos entender como funciona essa colocação. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Então Jesus, ele estava nesse momento no santuário celestial. Sim, existe um santuário no céu. E João viu Jesus no meio do candeeiro. E aqui diz, semelhante ao Filho do Homem. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus no santuário celestial. E ele continua. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então Jesus estava vestido com as vestes sacerdotais, como descreve em Hebreus, capítulo 8, capítulo 9. Tá bom? Continuando. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, com que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos entender. João está vendo aqui Jesus glorificado, com um corpo glorificado, tendo glória. Sim, Jesus está em glória. E ele viu Jesus acompanhado de um candeeiro, e saía da boca de Jesus uma espada afiada de 2 gumes. Jesus não está fazendo aqui nenhum tipo de apresentação de circo, como mostra essa simbologia, já apresenta desse jeito. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos que prestar conta. Então, essa pessoa que vamos prestar conta é Jesus. Então, saía da boca de Jesus Cristo a palavra de Deus. E ele continua. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Vamos entender isso aqui. A palavra inferno na Bíblia não é aquele inferno que muitas pessoas têm uma ideia equivocada e aquelas visões que não são de Deus, que tem um lago de fogo queimando todo mundo e tem os demôniozinhos com tridente perturbando os outros. Isso não é o inferno bíblico. Primeiro que não existe inferno. Você pergunta, como assim, Leão? Na Bíblia, a palavra inferno significa sepultura. Então Jesus tem a chave da morte? Sim. Tem a chave daqueles que estão mortos? Sim. O pecado fazia com que nós tivéssemos a morte e não a salvação. Por que só em Jesus temos a salvação? Porque ele tem a chave da morte. E aqueles que foram sepultados no Antigo Testamento, que foram salvos através da graça, Jesus também pode alcançá-los. Você consegue entender? Vamos continuar. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vis na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus, no decorrer do tempo, desde sua ressurreição até a sua volta, até o fechamento da porta da graça, para ser mais específico, ele estará julgando. Quando encerrar o julgamento, Jesus sairá. Que Deus continue te abençoando. Um ósculo santo a todos.